Eu já volto já com a Rita Mundim, porque o Banco Central divulgou hoje a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, na qual a autarquia decidiu aumentar a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, a 15% ao ano. No documento, o Banco Central sinaliza que a Selic vai permanecer em um patamar elevado por um período mais longo que o esperado antes. A gente conversa agora com a nossa economista Rita Mundim. Rita, eu estava procurando aqui no celular, eu vou procurar aqui e ao longo até o fim da sua fala eu vou citar. Eu recebi várias mensagens de telespectadores, do pessoal internauta, elogiando você e falando, saudade da Rita, eu gosto muito da Rita. Eu vou repassar aqui já, tá certo? Rita, boa noite. Tá certo. Boa noite, Leandro. Depois dessa, né? Eu gosto do Leandro, eu gosto de todo mundo que enviou mensagens. Quase que eu não deixei você falar direito com... Rita, obrigado. Qual o impacto dessa sinalização do Banco Central, hein, Rita? Olha, Leandro, a gente mede os impactos pela precificação do mercado. A ata não trouxe novidade nenhuma em relação ao comunicado que havia sido lançado, né, logo após a decisão na quarta-feira passada. Mas o que a gente teve de comemoração, digamos assim? Por um lado, o lado positivo é que as ações dos bancos subiram com a notícia de que pode ser o fim do aperto monetário. E depois a gente teve um puxão de orelhas do Banco Central, de uma maneira muito clássica, no governo. Por quê? Imagine um casal, né, de gêmeos univitelinos na barriga do Brasil. Então, um é a política fiscal e outro é a política monetária. Então, se a política fiscal vai bem, os gêmeos dormem confortavelmente, nenhum mexe com o outro, nenhum chuta a barriga do outro, nada. Mas se a política fiscal vai mal, e aí nós estamos falando do déficit fiscal e daquilo que é feito para acabar, para controlar, para transformar esse déficit fiscal em equilíbrio, ou se Deus quiser, em superávit. Então, se nós não conseguimos essa decisão política do governo de cortar gastos e de atacar a raiz dos problemas, que são as tais medidas estruturais ou estruturantes, o Brasil vai continuar sempre nesse sufoco. E um sufoco que é muito perverso, porque como o governo só corrige pelo lado da receita, ele só quer aumentar a receita, ele não corta despesas, ele chuta a barriga da política monetária. Porque se ele só aumenta despesas, ele aumenta a nossa dívida, ele faz com que a nossa credibilidade diminua e que o nosso credor queira cada vez mais juros para permanecer com o dinheiro aqui. Então, essa espiral de aumento de gastos, de aumento de dívidas, e quando ele quer consertar pela receita, o que ele faz? Aumenta impostos. Então, ele vai matando quem produz de duas formas. Pelo sufoco fiscal, quer dizer, os impostos são altos demais aqui, a carga tributária é alta demais e os juros é alto demais. Então, ele dá um tiro no pé ao não fazer a parte dele. E o Banco Central colocou o dedo na ferida e disse, olha, é preciso cortar gastos e tomar medidas estruturais para que o juro possa cair. Basicamente, essa foi a sinalização do Banco Central. E é isso que tem que ser feito. Nós falamos isso aqui na semana passada. Os juros no Brasil são altos historicamente pela falta de coragem política de mudar a forma de fazer política no Brasil. Não existe uma política de Estado para a sociedade, para a população. Existe uma política de poder e nós somos reféns e nós pagamos a conta sempre. Então essa foi a sinalização do Banco Central que fez com que as ações de bancos subissem, né, como eu disse, pela sinalização de que pode ser o final do aperto monetário, desde que o governo faça a parte dele. A Bolsa subiu, os juros vão parar de subir, a Bolsa subiu. E os juros futuros também recuaram. E lá fora tivemos a grande ajuda do cessar-fogo e uma fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, porque os Estados Unidos eles ditam o preço do dinheiro no mundo. Ele sinalizando que os juros lá podem começar a cair antes do previsto, graças ao cessar-fogo e a uma inflação mais comportada, a inflação lá está em 2,4%, apesar do tarifaço de Trump.
Agora, Rita, o preço do petróleo voltou a despencar hoje, retornando ao patamar pré-conflito, né? Isso significa que o preço dos combustíveis não vai mais subir. Eu fiquei tão preocupado com isso porque, além da tragédia, né, várias pessoas que não têm nenhuma ligação morrerem, né, nesse conflito. Além disso, a questão econômica no mundo inteiro, né? Porque aqui no Brasil, quando a gente pensa aqui no Brasil, ora, se o petróleo aumenta, me corrija se eu estiver errado, aumenta o combustível, consequentemente, pode aumentar a inflação aqui dentro, né? O Banco Central vai pensar, ora, vai ter que aumentar a taxa de novo, ou tem que manter do jeito que está, 15%, isso trava o país totalmente, né? O pessoal fica mais endividado, não tem crescimento, enfim, a bola de neve cresce, né? Por causa de um conflito lá do outro lado. Agora a sinalização é que o preço dos combustíveis não vai mais subir, Rita, por enquanto? E parece que a coisa está indo numa direção muito boa, né? Com Israel, o pessoal abrindo os aeroportos, os espaços aéreos. Então, essa tarde, né, foi muito positiva para a volta do apetite pelo risco. Só para você ter uma ideia, o índice Nasdaq lá em Nova York bateu um novo recorde histórico de valorização. E o que se temia era o fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa de 20% a 30% do petróleo e gás do mundo. Só que desses 20% a 30%, 70% vão abastecer a Ásia, em especial a China. Então imagina a China que produz e vende para o mundo inteiro, sofrendo aí um bloqueio energético. Isso, claro, iria influenciar no preço de N produtos. Então foi um alívio muito grande. Essa decisão do Irã, né? Porque o que houve, na minha opinião, o que ficou em cima da mesa, tipo assim, ou vocês voltam para a diplomacia, vão fazer um cessar-fogo, vamos acabar com essa guerra, ou nós vamos acabar com o regime. Então, a partir do momento que o discurso do Trump e do Benjamin Netanyahu começaram a indicar que eles poderiam manter o regime, porque várias vezes foi falado, não, vão matar o Ayatollah, nós sabemos onde ele está. Esse foi o medo que foi colocado. E aí eles recuaram, negociaram o cessar-fogo e não fizeram aquilo que o parlamento iraniano aprovou, que era o fechamento do Estreito de Hormuz, graças a Deus. E aí deu tudo certo até aqui e parece que as coisas devem caminhar nesse sentido, graças a Deus, porque se nós tivemos um petróleo a 120, que chegou na máxima a $139, com problemas na Rússia, que é um grande produtor, vocês imaginem o petróleo causando um desabastecimento em países asiáticos que produzem e vendem para o mundo inteiro. Então tinha gente já projetando petróleo aí a $300 o barril. E a notícia boa, eu estou com o mercado aberto aqui, depois de fechar com uma queda de 5,2%, o Brent, referência para a Petrobras, agora no mercado futuro está caindo mais 3%. Então, portanto, a tendência amanhã é que essa queda se aprofunde. As ações da Petrobras sofrem. Hoje a queda foi de 2% e por isso o índice Bovespa, que poderia ter subido mais, né, só subiu 0,44%, porque a Petrobras ON-PN tem uma participação relativa muito significativa na composição do índice Bovespa, que é o principal indicador de desempenho da B3. Rita, e essa preocupação do Banco Central com o cenário fiscal esbarra até mesmo na restituição dos descontos do INSS? Pois é, tudo que o governo, vamos dizer assim, não faz muito certo, né? Tudo que ele faz de errado acaba interferindo são os gêmeos. Se a política fiscal piora, a política monetária tem que ser mais restritiva, os juros têm que ficar altos por mais tempo. O que nós temos aí na mesa? Já foi dito, já temos 3,4 bilhões a serem ressarcidos e a conta pode chegar a 6 bilhões e o STF quer que haja correção, eu acho que tem que ter correção mesmo. E o governo quer mandar para o Congresso para que o Congresso aprove que esse gasto seja uma despesa extraordinária, ou seja, não entre na conta do fiscal. Na hora de calcular o equilíbrio fiscal, né, receitas menos despesas igual a zero, ou receita menos despesas positivo, que é o que a gente busca, mas isso vai ser tirado fora. Só que é despesa. E no governo Lula, de 22 até aqui,
já tem 324 bilhões de despesas extraordinárias. E a expectativa é que até o final do mandato esse número possa chegar a algo em torno de 450 bilhões. Mas nós estamos gastando do mesmo jeito. Não entrar na conta não quer dizer que a nossa credibilidade não seja abalada. Então isso tira a credibilidade do governo, que é como falar, não vamos contabilizar isso não, mas a despesa está lá e nós estamos pagando por ela.